Gente, hoje eu vou falar de 3 assuntos rapidinho, mas que são muito importantes, que é o quê? O tipo da terra, o tamanho do vaso e regas, tá? Fala assim, ai, mas isso parece que não é importante, mas são 3 coisas muito importantes na hora de você escolher uma plantinha. Olha, eu tô começando aqui mostrando pra vocês essa mini rosa pra atualizar vocês de como é que ela tá? Vocês lembram que eu fiz o plantio dela e eu acho que eu postei o vídeo. Eu fiz o plantio e ela veio com flores e eu retirei todas as flores, né? Conforme o certo. Você, na hora que você troca ela, ela veio numa sacolinha, então eu plantei aqui nesse vasinho e eu tirei as flores dela, né, para que a planta não gastasse energia tentando abrir aqueles botões e acabasse demorando mais, né, para se adaptar aqui no local. Eu ainda acho que esse local aqui tá muito ensolarado para ela, tá? Então eu vou acabar mudando ela de lugar aqui. Essa se adaptou bem, tá? Mas essa daqui já não se adaptou tão bem, ó. Vocês estão vendo aqui que a folhagem dela não tá tão bonita, tão desenvolvida, né? E essa daqui também não, né? Tem um botão aqui para abrir e tal, mas não tá tão legal. Já apareceu até erva daninha aqui, mas enfim, essa daqui tá com muita folhagem seca e ela não tá bem aqui nesse vaso, né? Eu vou ter que cuidar disso. Enquanto que essa daqui se adaptou bem, tá? Mas voltando ao nosso assunto, nesse vasinho aqui da roseira, gente, eu tive que preparar a terra porque a mini rosa, ela requer realmente bastante cuidados, tanto em relação à luminosidade, rega e também ao tipo da terra, que tem que ser uma terra bem adubada. Então eu preparei a terra, eu comprei uma terra de um senhor que vendia uma terra com uma terra assim adubada com casca de café, com palha de café. E interessante, gente, que veio aqui umas eu acho que tava na terra, ó, sementinha aqui, ó, que eu acho que é de pimenta. Eu acho que é pimenta isso daqui e veio na terra, né? No outro vasinho que tá ali também apareceu sementinhas, porque eu preparei a terra tudo igual para elas. E aí por isso ela acabou germinando aqui no cantinho do vaso e deu certo. Eu vou ter que retirar daqui agora o pezinho de pimenta, não sei a qualidade, mas eu adoro pimenta, então vou deixar para ver. Vou pagar para ver, mas vou ter que tirar desse vaso aqui, que esse vaso é muito pequeno, é só para mini rosa mesmo que tá aqui. E a importância de você preparar a terra, no caso, por exemplo, das mini rosas, gente, é essencial, tá? Você não pode simplesmente plantar em qualquer tipo de terra, não. Eu vou dar um exemplo para vocês agora. Ó, aqui eu tenho essa azulzinha, tá? Essa é a época do ano que ela menos dá flores, né? Porque a gente tá no inverno. Mas ela dá flores o ano inteiro aqui na minha região. Mesmo que sejam poucas flores, ó. Como hoje tá aqui, por exemplo, ela deu só 4 florzinhas aqui nesse vaso. Aqui nesse vaso, ela ainda deu flores. Porque aqui, olha, eu preparei a terra, né? Do jeito que ela gosta. Então, ela não está muito bonitinha, porque não tá na época da melhor inflorescência dela, mas ela tá se adaptando bem. Já aqui, olha, aqui nesse cantinho, gente, eu fazia, sério mesmo, eu fazia rega todos os dias e ainda assim essa planta tava sempre ressecada, desidratada. Por quê? Porque eu plantei ela aqui, ó, vocês estão vendo que não tá no vaso, tá diretamente no chão, no cantinho aqui do meu quintal. E a terra aqui é muito arenosa, uma terra que então não tem quase nada de nutrientes e também não segura umidade. Então ela não é muito exigente, né? Mas quando você coloca uma terra adubada nela, ela certamente responde com uma folhagem mais bonita, que a folhagem dela também é ornamental, e também responde com a inflorescência. Só que aqui ela não estava dando nem flores. Tá? Por quê? Porque ela estava simplesmente tentando sobreviver apenas. Só que eu acabei aterrando um pouco o quintal, olha, que é essa terra aqui de fora, que é uma terra o quê? Essa terra aqui é uma terra mais argilosa, né? Ela tem um pouco de argila, enquanto que a outra era completamente arenosa. E por isso ela retém mais umidade quando eu faço a rega aqui. E a planta já está respondendo, né, com uma folhagem mais verde, né, mais hidratada, e a terra argilosa nem é o ideal para ela, mas uma mistura de um pouquinho
de qualquer tipo de solo, substrato, terra que retém a umidade, é interessante para ela, porque aqui ela está em sol, aqui o clima é muito quente, então rapidamente ela se desidrata e um pouco de argila acaba segurando aí a umidade para essa planta e ela está respondendo muito bem. E aqui, olha, esse daqui nem tá próximo do muro, tem mais essa daqui que foi a mesma coisa aqui, gente, olha, a mesma coisa também. Agora que ela está com uma tonalidade um pouco mais verde, tá saindo até algumas folhagens novas, mas ela tava capengando muito, não era falta de rega de jeito nenhum. Meu marido falava, você não tá jogando água o suficiente. Eu jogava muita água nela, só que a terra arenosa não segura a umidade. E agora ela está respondendo por causa da areia de fora. Inclusive, quando estava aparecendo alguma florzinha ou outra aqui, as florzinhas, elas estavam aparecendo esbranquiçadas e não azuladas. Hoje não tem nenhuma florzinha, porém a planta está com aspecto de planta que está sendo renovada. Por quê? Porque agora ela está conseguindo não só sobreviver, né, mas reter alguma umidade e fazer com que a folhagem dela se mostre mais bonita, né? Porque a folhagem das plantas é que fala com a gente se a planta tá bem ou se não tá. Então, gente, quando você vai num viveiro para escolher uma planta, seja ela uma rosa do deserto, é importante você saber que tipo de terra que você tem para ela e, se for o caso, até mesmo comprar, né, um substrato que seja interessante para ela, porque é de lá que ela vai tirar a comida, né, o nutriente dela através das raízes. E se você não tiver aí uma terra que seja ideal para ela, não espere que ela te responda aí com uma bela florada. Essa daqui não tá florida ainda, só tem uma florzinha aqui, mas está prometendo bastante. Olha, tem botões aqui, né? Em todos os galinhos dela aqui tá cheio de botões aqui para abrir essa rosa do deserto. E o melhor exemplo que eu tenho aqui em relação a tamanho do vaso, gente, é esse trevinho roxo, que hoje tá sem flores, mas tá aqui, olha, nesse vasinho pequenininho. Geralmente esses vasinhos assim vêm com cacto, suculenta, porque produzir nele, mesmo lá com o produtor, não é tão simples, porque a porção de terra nele aqui é muito pequenininha, mas como o trevinho ele é nativo aqui do Brasil, então ele sobrevive até mesmo num pequeno espaço assim, o bulbinho, né? Ou então na bordinha de um vaso junto com outra planta. E aqui, ó, vocês podem ver que tá cheio de folhinhas. Tá lindinho, tá fofo, né, gente? Só que as folhinhas são pequenininhas, né? Ela não se desenvolve tanto porque as raízes também não têm espaço para se desenvolver aqui. E às vezes acaba até ficando assim novelada a planta. Para vocês terem uma ideia de como que essa plantinha aqui, ela se desenvolveu pouco por causa do tamanho do vaso, observem ela aqui, né? Faça a comparação. Olha o tamanho da folha de lá, olha o tamanho da folha de cá. E agora essa daqui que tá na bacia, né? Que ela tem bastante espaço para se desenvolver. E eu plantei alguns bulbos e ela vai soltando flores e folhas, né? E acaba enchendo o vasinho. Assim como essa daqui que eu plantei um bulbinho só e depois vieram folhinhas meio tímidas, agora tem folhinhas, tá bonitinho, pode ser cultivado até dentro de casa. Na verdade esse estava dentro de casa, num local bem iluminado, mas ainda assim ela não tem espaço para as raízes se desenvolverem e por isso ela não vai muito além disso. Ela pode ficar completamente cheia de folhagem igual aquele lá, mas serão sempre folhas menores, folhas pequenas, como se fosse um bonsaizinho dessa plantinha. Então o tamanho do vaso importa sim, depende do que você quer, que efeito que você quer dar, que resultado que você quer para sua planta. Se você quer uma planta, né, mais densa, então você planta num vaso maior para ter mais espaço para as raízes se desenvolver e automaticamente a folhagem dela também ficar mais bonita, inclusive a inflorescência. Ó, aqui por exemplo, eu tenho aqui essa 11 horas, né, que eu plantei aqui na taça, eu já mostrei para vocês. E essa daqui, né, que eu vou plantar, pretendo plantar ela aqui, né, nessa metade de galão aqui. E mesmo a 11 horas, que é uma plantinha que ela se desenvolve rapidamente e inclusive pode ser plantada até na garrafa PET, ela não é uma planta que exige um vaso grande, apesar de que no vaso grande ela fica muito mais bonita. Ó, ela já estava saindo as raízes aqui, ó, por baixo do buraquinho aqui
do saquinho dela, ó. Estão vendo, ó? Já tava enovelando aqui. Isso acontece muito com rosa do deserto. A pessoa compra a rosa do deserto e deixa a rosa do deserto se desenvolver no mesmo vasinho pequenininho, geralmente é um vaso assim maior, só que aquele vaso lá não é suficiente. A rosa do deserto, quando coloca no chão, acaba que as raízes dela saem tentando buscar nutrientes fora do vaso, porque o vaso já tá pequeno para elas, como é o caso aqui dessa 11 horas que eu vou plantar. Bom, gente, e agora vamos falar um pouquinho mais ainda de regas para finalizar o vídeo. Se você tá gostando, já sabe, deixa o seu curtir aí, e se tem alguma pergunta, dúvida, sugestão, deixa nos comentários, tá? Essa daqui é uma hipomeia azul que eu plantei aqui nesse pé de ipê e ela já está subindo. Ela cresce muito rápido, pena que não dá sementes aqui na minha região, tá? Mas eu vim falar de regas porque, ó, tô fazendo a rega dela e ela é uma planta de clima tropical e que gosta aí de umidade. E eu tô fazendo a rega dela aqui só para lembrar vocês que rega não é só para a planta não morrer, porque toda planta precisa de água em alguma dose. Mas não é só para isso que você faz a rega, mas também para que a planta se desenvolva plenamente, porque quando ela está sem rega, ela sofre estresse hídrico e acaba que a inflorescência dela também fica comprometida, tá? Então a rega, né, sempre que você observar se o clima está seco, clima não, né? A terra, né? Então isso de repente você tem até que apertar com o dedo mesmo, tá? Eu evito até falar a quantidade de rega que você tem que dar para sua planta, porque dependendo da região, dependendo da época do ano, a rega tem que ser mais ou menos. Então você vai ter que fazer observação mesmo, criar o hábito de observar sua planta para saber se ela está precisando de rega ou não. E algumas plantas, claro, têm necessidade de água mais do que outras, tá? Aqui na minha região, por exemplo, de clima quente, essa hipomeia aqui, eu posso regar ela todos os dias sem problema. Já essa amaryllis, tá? A rega dela já não é igual à hipomeia. E o que acontece é que muitas vezes é muito comum o jardineiro amador regar todas as plantas igualmente, como se todas elas tivessem a mesma necessidade de água. E isso não é o ideal. O ideal é que você saiba, tá, qual é a espécie que você está cultivando, e assim você saiba também a quantidade de umidade que aquela planta requer, e também pela época do ano. Por exemplo, no inverno a gente costuma regar menos as plantas, inclusive tem algumas que entram em dormência, e o ideal é que você realmente diminua as regas pela metade, a necessidade de regas dela. Eu espero que vocês tenham gostado aí da dica, tá, de hoje, e vou finalizar aqui mostrando para vocês, atualizando sobre o meu canteiro de lírio do vento. E aqui no cantinho, né, que apareceu uma vinca, abriu a florzinha, agora eu já sei a cor, esse rosa pink. E se você gostou dessas dicas, já sabe, compartilhe o vídeo, e se tiver dúvida, deixa aí nos comentários também pra gente saber, tá bom? Então, beijo pra vocês e até o próximo vídeo, a próxima dica. Tchau, tchau!